aprendi que, dentro da minha própria casa, eu nunca teria o mesmo valor que minha irmã. Enquanto ela era tratada como uma princesa, eu precisava trabalhar, pagar contas e ainda ouvir que havia nascido derrotada. Meus pais nunca me deram apoio, nunca acreditaram em mim, e o pior momento aconteceu no aeroporto, quando meu pai, em frente a todos, disse em voz alta que eu não merecia viajar com eles. Eu senti meu coração despedaçar, mas engoli o choro e permaneci firme. O que ninguém sabia era que eu guardava um segredo que mudaria tudo naquele instante. Quando o funcionário do consulado alemão chamou meu nome, vi o rosto da minha família empalidecer. A partir dali, minha vida tomou um rumo que eles jamais imaginaram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu aprendi a viver como se fosse uma peça fora do lugar dentro da própria casa. Enquanto minha irmã crescia envolta em presentes, carinhos e mimos, eu me acostumei a receber ordens, cobranças e olhares de reprovação. Quando ela derrubava um copo, todos riam dizendo que era apenas distraída. Quando eu esquecia qualquer detalhe, as palavras duras do meu pai caíam sobre mim como martelos, reforçando a ideia de que eu era um peso, um erro, alguém sem valor. Cresci ouvindo que não merecia nada, e o mais doloroso era perceber que, aos olhos deles, eu realmente não merecia. Na adolescência, enquanto minha irmã ganhava roupas novas, viagens e até dinheiro para festas, eu precisava trabalhar em pequenos empregos para comprar meus próprios livros e ajudar com as contas da casa. Não havia trégua. Se a conta de luz vencia, era para mim que apontavam, se faltava mantimento, era mim que ordenavam resolver. Minha irmã vivia como se fosse uma hóspede privilegiada, enquanto eu era tratada como a empregada invisível. Com o tempo, aprendi a engolir o choro e a transformar a dor em silêncio. Não havia espaço para reclamar, porque qualquer palavra era usada contra mim. Se ousasse questionar, meu pai dizia: "Você nasceu derrotada. Invisto na sua irmã porque ela tem futuro. Você não passa de um fardo." Minha mãe concordava em silêncio, reforçando a desigualdade que corroía cada canto da nossa casa. Ainda assim, no meio das noites em que chorava sozinha, eu sonhava. Sonhava em mudar de vida, em provar que não era o erro que eles pintavam. E, por mais impossível que parecesse, agarrava-me a esses sonhos como quem segura uma corda fina sobre um abismo. Cada trabalho mal pago, cada livro comprado com esforço, cada noite estudando escondida era uma forma de resistir. O auge dessa humilhação, porém, aconteceu no aeroporto. Eles planejavam uma viagem internacional, e mesmo sem ter sido incluída no planejamento, eu tinha economizado e preparado minhas próprias malas. Não eram malas luxuosas, mas carregavam algo que minha família nunca conseguiu enxergar em mim: esperança. Naquele salão, cheio de gente animada com embarques e despedidas, minha família caminhava à frente, radiante. Eu seguia atrás, tentando me manter firme, quando meu pai, em voz alta, soltou a frase que marcou para sempre aquele momento: "Você não merece viajar com a gente." O silêncio que se seguiu foi cortado pelos olhares curiosos de pessoas ao redor. Meu rosto queimava, meu coração despedaçava, mas não deixei que as lágrimas caíssem. Minha irmã sorriu, segurando o passaporte como se fosse um troféu. Para ela, era mais uma vitória. Eu seria deixada para trás, como sempre. Só que naquele dia, o destino tinha outros planos. Quando todos já caminhavam com a certeza de que eu ficaria, uma voz firme ecoou no saguão: "Chamamos agora." E o meu nome foi dito por completo. Era o funcionário do consulado alemão. Meu corpo estremeceu, e eu vi claramente quando os rostos do meu pai, da minha mãe e da minha irmã empalideceram. Aquilo que eles acreditavam impossível estava acontecendo diante dos olhos deles. O que eles nunca imaginaram é que, em silêncio, eu havia construído meu próprio caminho. Entre lágrimas contidas, noites de estudo e horas de trabalho exaustivo, eu tinha conquistado algo que mudaria para sempre não só a forma como eles me viam, mas também a forma como eu me via. Naquele instante, o peso de anos de humilhação não desapareceu, mas se transformou em combustível. Era o início de uma virada inesperada. A menina considerada um fardo estava prestes a provar que, por trás do silêncio, existia uma força que ninguém jamais conseguiria apagar.
E foi no coração daquele aeroporto, sob o olhar atônito da minha família e de estranhos que testemunhavam a cena, que a história começou a mudar. Eu ainda não sabia todas as batalhas que viriam pela frente, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais aceitaria ser a sombra apagada de ninguém. O salão do aeroporto parecia se tornar menor a cada segundo depois que meu nome foi chamado pelo funcionário do consulado. O eco daquela voz atravessou minha alma como um clarão, iluminando anos de sombras. Enquanto meus pais e minha irmã paralisavam, eu respirei fundo, segurei firme minha bagagem simples e caminhei em direção ao balcão. Pela primeira vez, não era a sombra. Era eu quem todos estavam olhando. O funcionário me cumprimentou com seriedade e me entregou um envelope com o brasão estampado. Era a confirmação do visto de estudos que eu havia conquistado após meses de processos, entrevistas e provas. Eu tremia, não apenas pela conquista, mas pelo choque refletido nos olhos da minha família. Minha irmã apertava o passaporte dela contra o peito como se, de repente, não fosse suficiente. Meu pai parecia buscar alguma justificativa, alguma forma de transformar aquele momento em mais uma humilhação contra mim, mas não encontrou palavras. "O que é isso?" ele murmurou, forçando um sorriso tenso. "Alguma confusão, só pode." "Nenhuma confusão, senhor", respondeu o funcionário, firme. "Sua filha foi aprovada em um programa especial. Ela terá prioridade no embarque." Aquelas palavras caíram como um raio. Eu não precisava dizer nada, não precisava me justificar. O mundo ao meu redor parecia finalmente reconhecer meu esforço, algo que minha própria casa nunca fez. Quando me virei, vi minha mãe desviando o olhar, incapaz de encarar a realidade. Minha irmã, antes triunfante, agora murchava em silêncio. E meu pai, ele cerrava os punhos, tentando se convencer de que ainda tinha algum controle sobre mim. Caminhei em direção à sala de embarque. Cada passo parecia cortar as correntes invisíveis que me prenderam por tantos anos. Mas dentro de mim, uma mistura de sentimentos borbulhava: alívio, medo, raiva e uma centelha de orgulho que eu nunca tinha permitido florescer. A viagem foi longa, mas diferente de todas as outras que já havia feito. Pela primeira vez, não levava apenas malas. Levava comigo a prova viva de que eu era capaz. Cheguei ao destino com o coração acelerado, sabendo que não seria fácil, mas pronta para encarar o desconhecido. A cidade que me recebeu era imensa, fria e cheia de vozes que falavam uma língua que eu ainda tropeçava para entender. O começo foi duro. Um quarto pequeno alugado em um bairro afastado, trabalhos extras para pagar aluguel e comida, e dias em que a solidão pesava tanto que eu quase desmoronava. Ainda assim, havia algo diferente: eu não estava mais sob os olhares que me diminuíam. Estava livre para cair e levantar quantas vezes fosse necessário. Na universidade, enfrentei olhares desconfiados, professores exigentes e uma rotina que parecia esmagar até os mais preparados. Mas eu carregava comigo algo que muitos não tinham: a fome de provar que merecia estar ali. Cada página lida, cada trabalho entregue, cada noite virada era uma forma de gritar em silêncio: eu consigo, eu mereço, eu não sou o erro que disseram que eu era. Com o tempo, conquistei espaço. Fiz amizade com pessoas que não me viam como fardo, mas como igual. Descobri que havia quem acreditasse em mim sem precisar de sangue compartilhado. Essa sensação de pertencimento era nova e, ao mesmo tempo, dolorosa, porque deixava claro o que me faltou a vida inteira. Mesmo à distância, as mensagens da minha família chegavam. No início, eram perguntas frias, quase irônicas: "Você está se virando? Não vai desistir logo?" Depois, passaram a ser pedidos: "Mande dinheiro, estamos precisando, sua irmã quer fazer um curso, ajude com as despesas." Era como se nada tivesse mudado para eles. Ainda me viam como a que deveria carregar os outros. Dessa vez, eu não cedi de imediato. Li cada mensagem com calma, lembrando das noites em que trabalhei para pagar contas que nunca foram minhas, lembrando das vezes em que fui deixada para trás. Ainda assim, uma parte de mim, talvez a que ainda desejava algum reconhecimento, lutava contra o impulso de ajudar. O tempo passou, e as primeiras oportunidades de estágio apareceram. Foi nesse momento que percebi: o que antes era apenas sobrevivência começava a se transformar em futuro.
Me vi diante de portas que nunca imaginei abrir, e ao atravessá-las, descobri uma versão de mim que meus pais jamais acreditaram que existia. A cada conquista, a lembrança do aeroporto voltava como um marco. Ali havia sido o ponto de virada, e eu não podia deixar que fosse em vão. A garota que um dia baixou a cabeça diante das humilhações estava aprendendo a caminhar de cabeça erguida. E, enquanto eu seguia construindo minha vida, não fazia ideia de que a distância e meu silêncio estavam começando a corroer lentamente a certeza que minha família tinha de que eu sempre seria a sombra. O tempo avançava, e enquanto minha vida na Alemanha começava a tomar forma, as sombras da minha família nunca deixaram de tentar me alcançar. No início, as mensagens eram espaçadas, quase como se quisessem testar até onde iriam meus limites. Depois, tornaram-se constantes, cheias de cobranças disfarçadas de preocupações. Minha mãe escrevia frases curtas, tentando apelar para o afeto. Você sabe que sua irmã não pode trabalhar, ajude com as despesas dela. Já meu pai era direto, quase agressivo. Você não pode esquecer de onde veio. Se está conseguindo alguma coisa, é porque nós te demos base. Essas palavras doíam, porque eram exatamente o contrário da verdade. A base que tive foi feita de desprezo, de tarefas pesadas e da sensação constante de não ser desejada. Mas eles nunca enxergaram assim. Para eles, eu devia gratidão. Gratidão por ter sido deixada de lado, por ter aprendido a sobreviver sozinha, por ter sido arrancada da infância antes da hora. Enquanto essas mensagens chegavam, minha rotina mudava drasticamente. Eu tinha conquistado uma bolsa parcial, mas ainda precisava trabalhar para me manter. Entre o estágio e os estudos, mal tinha tempo para respirar. Havia dias em que o corpo parecia pedir trégua, mas a mente insistia: continue. Você não pode voltar para trás. Foi nesse ritmo que consegui meu primeiro contrato fixo em uma empresa. Não era o emprego dos sonhos, mas representava a estabilidade. Lembro da primeira vez que entrei naquela sala pequena, com mesas alinhadas e computadores antigos. Meu coração batia forte, porque pela primeira vez sentia que estava deixando de apenas sobreviver e começando a construir algo. Com o salário, organizei minhas contas, consegui alugar um quarto um pouco melhor e até comprei uma mesa simples para estudar. Pequenos detalhes que para muitos pareceriam banais, mas para mim eram símbolos de vitória. E foi justamente nesse momento que minha família intensificou o contato. Minha irmã, que nunca havia me mandado mensagens diretas, escreveu pela primeira vez. Não era para saber como eu estava, mas para pedir dinheiro para uma viagem. Você está na Europa, deve ser fácil para você arrumar, dizia o texto, como se meus dias fossem de luxo. Ri sozinha diante da ironia. Enquanto ela se esbaldava sem responsabilidades, eu suava todos os dias para ter um teto. Decidi não responder. Foi a primeira vez que escolhi o silêncio como resposta. E foi nesse silêncio que algo inesperado aconteceu. Minha ausência começou a pesar mais do que minha presença. Descobri isso quando recebi uma ligação de um número brasileiro. Era minha tia, uma das poucas pessoas que sempre me tratou com carinho. Eles estão comentando por aqui que você virou as costas para a família, disse ela, com um tom cuidadoso. Sua mãe anda dizendo que você esqueceu de onde veio. Aquela frase se repetia. Esquecer de onde vim. Mas a verdade é que eu nunca quis esquecer. O problema é que lembrar doía demais. Expliquei para minha tia um pouco da minha realidade, e ela, em silêncio, entendeu. Foi um alívio ter alguém que não me julgasse. Enquanto isso, no Brasil, meus pais começavam a enfrentar dificuldades financeiras. Eu soube por meio de conhecidos que a empresa onde meu pai trabalhava havia feito cortes, e ele estava entre os demitidos. Minha mãe, que sempre se apoiou no salário dele e na ajuda que eu fornecia, agora se via sem saída. E, como sempre, a primeira alternativa que encontraram foi me pressionar. As mensagens ganharam outro tom. Já não eram apenas pedidos, eram exigências. Você tem a obrigação de nos ajudar. Nós somos sua família. As palavras vinham carregadas de autoridade, como se ainda tivessem controle sobre mim. Li aquelas linhas várias vezes, tentando conter a raiva. Lembrei-me de quando precisei de apoio e não tive.
Lembrei-me das vezes em que chorei de fome porque meu dinheiro tinha ido para pagar uma conta da casa. Agora, eu era vista como a salvação deles, mas não por amor. Era apenas interesse. Apesar da dor, não consegui ser fria completamente. Mandei uma quantia pequena, suficiente para aliviar uma emergência, mas não o bastante para me prejudicar. O retorno veio rápido, mas não como eu esperava. Ao invés de um agradecimento, recebi outra cobrança: é pouco. Sua irmã precisa mais. Foi aí que percebi: nada seria suficiente. Enquanto eu cedesse, eles continuariam a sugar até o limite. Fechei o celular e respirei fundo. Precisava ser firme. Nesse mesmo período, na empresa onde trabalhava, comecei a ser reconhecida pelo esforço. Fui chamada para participar de um projeto maior, algo que poderia mudar minha posição ali dentro. Trabalhei noites inteiras, dediquei cada parte de mim, e quando os resultados apareceram, meu nome foi mencionado em uma reunião importante. Foi a primeira vez que senti orgulho sendo validado não pelo sangue que corria em minhas veias, mas pela capacidade que eu mesma construí. Aos poucos, um novo conflito se formava. De um lado, minha família no Brasil se afundando em dívidas e cobrando cada vez mais, do outro, eu conquistando espaço em um mundo que parecia finalmente me aceitar. Essa distância não era apenas geográfica, mas emocional. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, essa linha tênue iria se romper. O destino, como sempre, estava preparando mais uma reviravolta. Uma que colocaria frente a frente o passado que me perseguia e o futuro que eu tanto lutava para construir. Os meses seguintes foram um verdadeiro divisor de águas. No trabalho, minha dedicação começava a dar frutos. Um dos diretores da empresa, impressionado com meu desempenho no projeto, me chamou para uma conversa reservada. Ele disse que via em mim potencial para cargos maiores, mas que eu precisaria de paciência e consistência. Suas palavras foram como um sopro de esperança. Eu estava no caminho certo, mesmo que tivesse começado carregando tantas desvantagens. Mas, enquanto eu subia um degrau de cada vez, no Brasil, as notícias que chegavam eram cada vez mais pesadas. Descobri, através de conhecidos, que meu pai estava desesperado tentando arrumar emprego e não conseguia. Minha mãe, em vez de buscar alternativas, vivia reclamando da situação e reforçando que a culpa era minha, porque eu tinha abandonado a família. Minha irmã, que sempre viveu no conforto, mantinha o mesmo comportamento arrogante, como se o mundo ainda fosse girar ao redor dela. Foi nesse cenário que recebi uma mensagem longa, quase um desabafo, mas carregada de veneno. Era do meu pai: você está aí vivendo sua vida, enquanto nós estamos aqui sofrendo. Se você tivesse nos ajudado como deveria, nada disso estaria acontecendo. É sua obrigação, como filha, cuidar dos pais. Você deve se lembrar que tudo o que você tem é porque nós permitimos. Se quiser continuar sendo parte dessa família, trate de mandar o dinheiro que precisamos. Li e reli aquelas palavras. Meu peito queimava, mas não de culpa. Era raiva. Era o reconhecimento, mais uma vez, de que eu não era vista como filha, mas como fonte de recursos. Decidi não responder de imediato. Precisava esfriar a cabeça. Passei dias refletindo sobre a mensagem, lembrando-me de cada detalhe da minha infância, as vezes em que fui chamada de peso morto, as noites em que trabalhei até tarde para pagar contas que não eram minhas, os olhares de desprezo quando eu ousava sonhar. Nada daquilo havia mudado. O que mudará era apenas a forma como eles me usavam. Enquanto tentava lidar com esse turbilhão, uma surpresa aconteceu. Recebi um convite da universidade para participar de uma palestra com empresários locais, uma espécie de vitrine para jovens talentos. Não era um palco para contar minha história pessoal, mas uma oportunidade de mostrar projetos acadêmicos e ideias de inovação. Aceitei de imediato. Aquela era a chance de mostrar meu valor em um ambiente que jamais imaginei ocupar. A preparação foi intensa. Reuni dados, organizei relatórios e passei noites ensaiando a apresentação em frente ao espelho do meu quarto. Quando o grande dia chegou, minhas mãos tremiam, mas dentro de mim havia uma chama. Eu sabia que precisava provar, não apenas para os outros, mas para mim mesma, que todo o esforço não tinha sido em vão. A apresentação foi um sucesso.
Recebi elogios sinceros de pessoas que jamais me viram como um fardo, mas como alguém com futuro. Saí daquele auditório com os olhos marejados, lembrando de cada lágrima que derramei em silêncio no passado. No entanto, como se o destino quisesse equilibrar as coisas, naquele mesmo dia, ao voltar para casa, encontrei dezenas de mensagens da minha família. Minha mãe dizia que estavam prestes a perder a casa por dívidas acumuladas. Meu pai acusava-me de ser a responsável pela ruína deles. E minha irmã, em sua arrogância, escreveu: se você tivesse nos ajudado como deveria, não estaríamos passando vergonha. Você deve isso a nós. Somos sua família, e você não seria nada sem a gente. As palavras me atingiram, mas de forma diferente. Pela primeira vez, não chorei. Não me culpei. Apenas senti um vazio. Percebi que eles estavam em colapso, e em vez de refletirem sobre suas escolhas, preferiam jogar toda a responsabilidade sobre mim. Decidi responder com firmeza. Escrevi uma mensagem curta, mas carregada de verdade: eu não devo nada a vocês. Tudo o que conquistei foi com meu esforço. Passei anos sendo tratada como um fardo e, mesmo assim, lutei. Agora, vocês querem que eu pague pelas escolhas que fizeram? Não. Vocês me ensinaram a me virar sozinha, e é isso que terão de fazer agora. Enviei a mensagem e desliguei o celular. Chorei, sim, mas não de arrependimento. Foi um choro de libertação. Era como se, finalmente, eu tivesse arrancado a corrente mais pesada que me prendia. Mas a vida raramente é linear. Poucos dias depois, enquanto eu tentava retomar a rotina, recebi uma ligação inesperada. Era de um antigo vizinho da minha cidade natal. Ele me contou que meus pais e minha irmã estavam falando mal de mim para todos, dizendo que eu era ingrata, que os abandonei, que estava nadando em dinheiro e me recusava a ajudar. Aquela notícia caiu como um soco no estômago. Não bastava me culparem em particular, agora tentavam manchar minha imagem diante de todos. Era a mesma estratégia de sempre: diminuir-me, me envergonhar, me fazer sentir culpada. Só que, dessa vez, eu não era mais a garota indefesa. Respirei fundo e percebi: esse seria apenas o início de uma guerra mais aberta. Eu precisava estar preparada, porque minha família não iria parar por aí. Eles estavam acostumados a me ver como alguém que cedia. Mas agora, eu estava pronta para enfrentar. E, no fundo, sabia, o próximo passo deles seria ainda mais cruel. Os dias que se seguiram foram um misto de vitória silenciosa e tensão crescente. De um lado, eu consolidava minha posição na empresa, recebendo novos desafios e começando a ser vista como alguém de confiança. De outro, minha família não dava trégua. As mensagens, as ligações, as indiretas através de conhecidos se tornaram constantes, como uma tentativa desesperada de me puxar de volta para o papel de submissa. Foi então que a situação ganhou uma proporção inesperada. Uma tarde, ao sair do trabalho, encontrei uma série de notificações no celular. Vários conhecidos, inclusive colegas da universidade, haviam me marcado em publicações feitas por pessoas da minha cidade natal. As postagens, alimentadas pela minha própria família, diziam que eu havia abandonado meus pais doentes, que eu tinha dinheiro de sobra e me recusava a dividir, que era ingrata e envergonhava o sangue deles. Li cada palavra com um nó na garganta. Era como se estivessem tentando me destruir não apenas em casa, mas também na minha nova vida, manchando a imagem que eu tanto lutara para construir. Senti o peso da humilhação mais uma vez, mas agora havia uma diferença: eu tinha provas, conquistas e uma força que não existiam antes. Contei a situação a uma colega próxima, que me olhou com seriedade e disse: "Você não pode deixar isso passar. Se eles querem te derrubar, precisa mostrar que não é mais a mesma." Aquelas palavras me acompanharam pelos dias seguintes. Comecei a registrar todas as mensagens que recebi da minha família, desde as primeiras cobranças até as acusações mais recentes. Montei uma pasta com prints, áudios e até relatos de pessoas que testemunharam a forma como me trataram no passado. Não sabia ainda o que faria com tudo aquilo, mas sentia que era um escudo necessário. Enquanto me fortalecia, no Brasil, a situação deles só piorava. Descobri que as dívidas haviam se acumulado a ponto de perderem bens.
Minha irmã, incapaz de viver sem luxo, pressionava meus pais, e juntos eles me viam como a única saída. Foi nesse momento que decidiram dar um passo ainda mais cruel. Recebi uma ligação inesperada numa manhã fria. Ao atender, ouvi a voz do meu pai, seca e carregada de raiva. Você acha que pode virar as costas para sua família? Pois saiba que vamos até aí. Você não vai nos ignorar. Meu corpo gelou. A ideia de tê-los vindo até a Europa parecia absurda, mas pela firmeza da voz dele, percebi que não era apenas uma ameaça. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas e passei horas tentando imaginar o que fariam. Eles haviam juntado as últimas economias para tentarem me intimidar pessoalmente. Dias depois, a confirmação chegou. Minha irmã postou em suas redes sociais fotos de malas, escrevendo: rumo a consertar o que minha irmã ingrata destruiu. Era claro como água, eles estavam vindo. A notícia me deixou em alerta. Avisei a empresa, expliquei parte da situação, e recebi apoio inesperado. O diretor que acreditava em mim me aconselhou a manter distância e registrar tudo legalmente, caso eles tentassem algum tipo de pressão. Foi reconfortante saber que não estava sozinha, mas o medo ainda me rondava. Quando eles chegaram, a tensão que eu já imaginava se concretizou. Apareceram de surpresa na porta do prédio onde eu morava. Minha mãe, com um olhar frio, minha irmã exibindo arrogância e meu pai carregando a mesma postura autoritária de sempre. Não houve abraço, não houve saudade. Houve apenas cobrança. Estamos aqui porque você não nos deixou escolha, disse meu pai, em tom alto o suficiente para vizinhos ouvirem. Você vai nos ajudar, queira ou não. Respirei fundo, tentando manter a calma. Os vizinhos observavam discretamente pelas janelas, e eu sabia que aquele momento poderia definir muito mais do que imaginava. Eu não devo nada a vocês, respondi firme, com a voz que por tantos anos engoli. Tudo o que tenho conquistei sozinha. Vocês me ensinaram a viver sem apoio, e é isso que farão agora. Minha irmã riu, debochada. Você acha mesmo que pode sobreviver sem a gente? Está sonhando alto demais. No fundo, continua sendo a mesma derrotada de sempre. As palavras doíam, mas já não tinham o mesmo efeito de antes. Eu não era mais a garota calada que aceitava. Havia cicatrizes, mas também havia força. Fechei a porta na cara deles, mesmo com meu coração disparado. Nos dias seguintes, eles não desistiram. Foram à minha empresa, tentaram me envergonhar diante de colegas, inventaram histórias. Mas cada tentativa se voltava contra eles, porque eu já tinha construído respeito com meu trabalho e, principalmente, porque eu não estava mais disposta a me calar. Ainda assim, sabia que aquilo era apenas a véspera de algo maior. Meus pais e minha irmã estavam feridos no orgulho, na vida financeira e na imagem que sempre tiveram de mim, a sombra obediente. E, diante do abismo que se abria sob os pés deles, fariam qualquer coisa para me arrastar junto. Eu precisava estar pronta. Porque a última batalha, a que decidiria de vez o rumo das nossas vidas, estava prestes a começar. Depois do confronto em minha porta e da tentativa frustrada de me expor no ambiente de trabalho, eu já sabia que minha família não iria parar. Era como se eles não suportassem a ideia de que eu tivesse construído algo sem depender deles. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Telefonemas incessantes, mensagens de números desconhecidos, até cartas enviadas para o endereço da empresa. Eles estavam determinados a me encurralar. No início, cada gesto deles me deixava com o coração disparado. Eu acordava no meio da noite pensando no que fariam em seguida. Mas, aos poucos, algo dentro de mim mudou. A menina que sempre se calou diante das humilhações tinha desaparecido. Restava apenas a mulher que aprenderá, com dor e esforço, a resistir. Foi nesse estado de alerta que recebi um e-mail do setor jurídico da empresa. Informavam que alguns indivíduos haviam comparecido ao prédio, alegando serem meus familiares, e tentaram exigir responsabilidades financeiras de mim. Felizmente, foram contidos pela segurança. O aviso deixava claro, se voltassem, seriam acionadas as autoridades locais. Ler aquilo trouxe um misto de medo e alívio.
Medo pelo limite que estavam ultrapassando, mas alívio porque eu não estava mais sozinha. Havia pessoas prontas a me apoiar. Decidi então agir. Reuni todas as provas que vinha guardando, mensagens ofensivas, pedidos de dinheiro, ameaças veladas, áudios carregados de desprezo e até as publicações difamatórias que circularam em minha cidade natal. Montei um dossiê e procurei orientação legal. O advogado que me atendeu foi direto: você não apenas pode, como deve registrar uma queixa. O comportamento deles já ultrapassou qualquer limite familiar. É assédio e difamação. No fundo, eu temia dar esse passo. Ainda havia em mim aquele resquício de filha que queria evitar um confronto definitivo. Mas a cada página daquele dossiê, lembrava de uma versão minha que já não existia. A criança obrigada a trabalhar, a adolescente privada de carinho, a jovem que ouviu no aeroporto que não merecia viajar com a família. Todas elas mereciam justiça. Com o processo em andamento, as coisas começaram a mudar. Meus pais e minha irmã foram intimados, e a reação foi previsível: raiva, negação, acusações de ingratidão. Recebi mensagens furiosas de números desconhecidos, dizendo que eu havia acabado com a própria família. Mas, pela primeira vez, não chorei. Apenas respirei fundo e segui em frente. Enquanto isso, minha vida profissional atingia um ponto decisivo. O projeto no qual eu trabalhava foi reconhecido internacionalmente, e a empresa me ofereceu uma promoção significativa. Era prova viva de que todo o esforço tinha valido a pena. No dia em que assinei o novo contrato, lembrei-me do aeroporto. Daquele momento em que me senti invisível diante de todos. Agora, eu era vista, não por quem sempre me diminuiu, mas pelo mundo que me reconhecia pelo que eu era capaz de fazer. A notícia do processo e da minha promoção se espalhou rapidamente. No Brasil, minha família perdeu de vez o controle da narrativa. Pessoas que antes acreditavam em suas histórias falsas começaram a enxergar a verdade. Minha tia, sempre a mais justa, me ligou emocionada: agora eles sabem que você nunca foi a derrotada. Sempre foi a mais forte. Essas palavras ecoaram no fundo da minha alma. Talvez eu nunca tivesse o reconhecimento dos meus pais ou da minha irmã, mas já não precisava disso. Eu havia aprendido a me reconhecer, e isso era suficiente. Alguns meses depois, recebi a confirmação de que meus pais e minha irmã seriam obrigados a pagar indenização por difamação e perseguição. Não era o dinheiro que importava, mas o símbolo. Era a justiça dizendo em voz alta aquilo que eu sempre soube em silêncio: eu não merecia ser tratada como um erro. No dia em que o processo foi encerrado, caminhei até uma praça próxima de casa. Sentei em um banco, fechei os olhos e deixei o vento gelado tocar meu rosto. Pensei em tudo o que havia passado, as noites em claro, os insultos, a solidão, a dor de ser rejeitada. E pensei também em cada passo que me trouxe até ali. Eu não era mais a sombra da minha família. Eu era a prova de que a dor pode ser combustível, e de que ninguém tem o direito de definir o valor de outra pessoa. Minha história começou com uma humilhação no aeroporto, quando meu pai disse em voz alta que eu não merecia viajar com eles. Hoje, a lembrança desse momento não me fere mais. Pelo contrário, me fortalece. Porque foi naquele instante que o destino mostrou que eu tinha asas, mesmo que eles tentassem cortá-las. E agora, olhando para frente, sei que ainda enfrentarei desafios. Mas enfrento de cabeça erguida, com a certeza de que não devo nada a quem tentou me apagar. Eu sou dona da minha história, e ela nunca mais será escrita pelas mãos de quem me chamou de derrotada. Amigos, que história forte e cheia de emoção, não é mesmo? Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido muito especial: não esqueça de curtir este vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas que também precisam ouvir uma mensagem de superação como essa. Aproveite e se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma das próximas histórias que sempre trago com muito carinho para vocês. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Você pode ajudar alguém que está passando por uma situação parecida a encontrar forças para se levantar e mudar o rumo da própria vida. Agora eu quero muito saber a sua opinião: se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo que ela fez? Escreva nos comentários a sua resposta.
E aproveite também para me contar de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu vou passar nos comentários e deixar um coração em cada resposta. Curtam, inscrevam-se, compartilhem e comentem. Sua participação é fundamental para que essa comunidade continue crescendo e espalhando histórias que tocam fundo no coração.